Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? Estamos aí nos evangelhos, avançando cada vez mais, né, na história de Jesus. E como tem sido bom, né? Como tem sido bom desfrutar desse tempo com o Senhor e ler sobre Ele, tem sido maravilhoso, né? Espero que para a sua vida também esteja sendo assim. E, e peço a Deus que essas palavras penetrem ao seu coração, né? É algo que, quando o Senhor me desafiou a fazer a leitura bíblica em forma cronológica e da Bíblia inteira, confesso que foi um desafio bem pesado, assim, né? Na questão de, não pesado da leitura, mas pesado do tempo que seria de gravações e insistência, né? Muitas vezes cansado, né? Igual ontem, estava muito cansado, mas ainda assim a gente precisa entender que o Senhor, Ele nos coloca situações que às vezes não vão ser fáceis, mas são importantes e necessárias. Por isso eu peço ao Senhor que Ele toque cada vez mais o seu coração, né? São desafios deliciosos, maravilhosos de se fazer, porém, pela extensão, né, pela complexidade de fazer isso, né, todos os dias, se torna um pouco pesado, e eu sabia disso quando ia começar, mas eu entendia que o Senhor tinha um propósito nisso. E como tem sido bom para a minha vida poder estar mais uma vez desfrutando da Bíblia inteira e poder compartilhar isso com vocês também, né? Então peço a você já, coloque seu coração nisso, coloque seu coração na palavra, porque eu creio que os desafios que o Senhor coloca à nossa frente, um propósito tem e é maravilhoso, né? Então, eu creio que Ele vai fazer isso sobre a tua vida também. Amém? Vamos já deixar tudo preparadinho, tudo separado, para que nada te atrapalhe durante esse momento e para que a gente possa começar. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos permitido todos os dias, ó Deus, desfrutar daquilo que o Senhor tem derramado, tem entregue em nossas mãos. Obrigado porque o Senhor tem sido bom conosco. Obrigado porque a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela nunca desaparecerá. Ela permanecerá para sempre. Obrigado por isso, Senhor. Continue falando ao nosso coração, derramando sobre nós o teu querer e a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Então, Mateus capítulo 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e atendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Então os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola.
Será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não perceberam que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que o tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adúlteros, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Agora a gente vai para Marcos capítulo 7. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros, vasilhas de metal. Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras, ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado o mandamento de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe qualquer ajuda que vocês pediram receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever com seu pai ou com sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isso. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entra no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos e as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm dentro e torna o homem impuro. Agora a gente volta para Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 agora. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajude-me. E ele respondeu: não é certo tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé,
seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Agora, a gente vai para Marcos capítulo 7, a continuação do que a gente já estava lendo, a partir do versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiam manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Agora a gente vai para Mateus, volta para Mateus, na verdade, capítulo 15, a partir do versículo 29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados e os aleijados andando, e os cegos vendo e louvando ao Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Megidã. Marcos agora, capítulo 7, voltando para o versículo 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro, atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efata, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até surdo ouvir e mudo falar. Marcos capítulo 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Eles ordenou à multidão sentar-se no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que distribuíssem.
O povo comeu até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 16. Os fariseus, os saduceus, aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu estava vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Marcos capítulo 8, versículo 11 agora. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova e pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: porque esta geração pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo, nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Voltando agora para Mateus capítulo 16, a partir do versículo 5 agora. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de 4 cestos que vocês recolheram? De quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu lhes estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Marcos, capítulo 8, agora a partir do versículo 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiram entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quanto eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços de pão vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Marcos, capítulo 8, continuando agora o versículo 22. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus tocou as mãos sobre os olhos do homem, e então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém
a ninguém a seu respeito. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 agora. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que sou? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Perdão. Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 18. Certa vez Jesus estava orando, em particular com eles estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas, no passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhe que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 16, o versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele sofresse para Jerusalém, que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E agora a gente vai para Marcos, capítulo 8, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes de que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo.
Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração, adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Marcos, capítulo 9. E lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua. Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.